Antes de dar início a esse assunto polêmico aqui no vídeo, assunto que está sendo debatido à torta e à direita aí pelo Brasil, eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação e compartilha o vídeo com a galera, principalmente flamenguista e palmeirense. E o debate sobre quem é o melhor time do Brasil, Flamengo ou Palmeiras, nunca teve tão acirrado quanto está agora. Bom, esse é um debate que já vem ocorrendo há algum tempo, desde que o Palmeiras e o Flamengo se reestruturaram. O Palmeiras ali com a ajuda do Paulo Nobre, logo de começo, depois da Crefisa. O Flamengo com o presidente Bandeira de Melo, se reestruturando, montando times fracos para sanar dívidas, até que então pudesse montar um time forte e conquistar títulos. O Palmeiras vinha ganhando, e com justiça, esse debate, visto que o Alviverde começou a ganhar primeiro que o Flamengo os títulos importantes, inclusive deixando o Flamengo no cheirinho, né, em 2016, onde o vice foi o Santos, mas quem brigou pelo título foi o Flamengo, até chegar ali no finalzinho, tropeçar e perder as chances. Aí o Santos acabou ficando com a vice-colocação. Ganhou o Brasileiro de 2018, com o Flamengo dessa vez sendo vice, enquanto que o Flamengo estava batendo na trave, chegou na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, perdeu nos pênaltis, perdeu para o Independiente da Argentina também por um fio, a final da Copa Sul-Americana, até que chegou 2019, e o Flamengo fez aquele que para mim é o melhor ano de um time do futebol sul-americano que eu vi jogar do alto dos meus 32 anos de idade. E em 2020 ganhou de novo o Campeonato Brasileiro, aos trancos e barrancos, mas também pudera, com todos esses problemas que aconteceram aí, de pandemia, do Jesus sair do nada, abandonar o barco, o Rafinha também saiu do nada, o Marinho saiu do nada. O Campeonato Brasileiro é gigantesco. O Flamengo ganhou sem jogar a bola que todo mundo esperava? Sim, mas ganhou. Enfim, sem mais delongas, vamos ao debate aqui. Quem tem o melhor time e quem tem o melhor elenco? Tô vendo os comentaristas aí falarem: ah, o Flamengo tem o melhor 11, mas o Palmeiras é um time mais equilibrado, tem mais elenco, o banco do Palmeiras é melhor. E na minha opinião, esses comentaristas ou não entendem de futebol, ou até entendem e são aqueles caras muristas, né? O cara que fica em cima do muro, quer ficar bem com a torcida do Flamengo, quer ficar bem com a torcida do Palmeiras. Aí fala, não, os 11 melhor do Flamengo, o elenco melhor do Palmeiras. Aí pronto, aí cai nas graças das duas torcidas e tá tudo certo. Mas eu sou diferente, eu falo o que eu penso. Eu tô me lixando se eu vou ficar mal com a torcida X e bem com a torcida Y, ou mal com todo mundo. Vou dar a minha opinião sem ficar em cima do muro. Vocês podem discordar à vontade, deixem embaixo nos comentários o que vocês acham, se o Flamengo tem o melhor time, se o Palmeiras tem o melhor time, se o Flamengo tem o melhor elenco, ou se o Palmeiras tem o melhor elenco. Ninguém é obrigado a concordar comigo, eu tô aqui apenas para dar a minha opinião sobre o assunto. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar aqui analisando o time do Palmeiras. Você tem o goleiro Everton, que para mim é o melhor goleiro do futebol brasileiro, só que pau a pau com o Diego Alves. Não é clubismo. É completamente plausível achar que o Diego Alves é um dos melhores goleiros do país, não é mesmo? Eu acho que o Diego Alves, se o Diego Alves fosse um time e o Everton fosse outro, o Everton ganharia de 1-0. Porém, ganharia de goleada de todos os outros. Tem algum equilíbrio nisso aí? Se o Everton, Deus o livre, acontece alguma lesão e ele tem que ficar a temporada quase toda fora, vai entrar outro goleiro. Tem algum equilíbrio? O goleiro que entrar no lugar do Everton vai conseguir atuações pelo menos 80% do que do Everton? Não vai. O Palmeiras não tem goleiro nenhum que chegue sequer aos pés do Everton. Ou seja, no gol já começamos aí com desequilíbrio máximo. Vamos à lateral direita, Marcos Rocha e Mike. Eu não sou grande fã de nenhum dos dois, só que tecnicamente o Marcos Rocha para mim é muito melhor do que o Mike. Porém, o Mike tem mais força, marca um pouco melhor, então os dois acabam se anulando. A disputa aí não é nivelada por cima nem por baixo, é nivelada aqui no meio. Então temos aí primeiro equilíbrio do elenco do Palmeiras. Mas e aí na zaga, meus amigos? Sai o Gustavo Gomes. Entra quem? Pelo amor de Deus, entra quem? Não tem, né? Não tem ninguém que faça 20% do que o Gustavo Gomes, que é hoje o atual melhor zagueiro do Brasil, faz. E o companheiro dele, Luan, que é titular absoluto e é odiado com razão pela torcida, porque para mim o Luan não joga nada demais. Ele não é aquele cara horroroso, mas ele passa muito longe de ser um cara muito bom. Eu nem acho ele mediano, acho aquele cara nota 5,5, que fica batendo na trave para passar de ano, mas não passa de ano. Imagine os reservas, ou seja, equilíbrio nenhum aí também. E na lateral esquerda temos o Vinha.
Tem algum lateral esquerdo no Palmeiras que chega aos pés do Vinha, que é um dos melhores laterais do futebol brasileiro? Na minha opinião, só perde pro Felipe Luiz, que é um extra-classe, é outro patamar? Não tem, né? Mais um baita desequilíbrio aí. Vamos ao meio de campo, que para mim é o setor mais equilibrado do Palmeiras e nivelado por cima. Começamos aí com o Felipe Melo. Eu estou usando o time titular do Palmeiras que enfrentou o Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Felipe Melo, se ele sair, entra quem? Entra o Danilo. Danilo eu considero um baita de um jogador, gosto demais desse jogador do Palmeiras. Eu já gostava dele antes, e agora essa atuação dele contra o Flamengo foi espetacular. Ele, na minha opinião, foi o que melhorou o time do Palmeiras, porque o Flamengo, no final ali do primeiro tempo, estava comandando. Aquele intervalo ali, eu imaginei que na volta o Flamengo ia estraçalhar o Palmeiras. Não o fez, muito graças ao Danilo, que entrou no lugar do Felipe Melo, e entrou muito bem. O Felipe Melo é um cara que, obviamente, tem muito mais liderança. É um cara que tem uma qualidade de passe curto e longo melhor. Só que o Danilo não fica tão atrás. Ele tem boa qualidade de passe também. É mais rápido, dá mais dinâmica ao jogo. Então, os dois meio que empatam ali no conjunto da obra. O Palmeiras, na minha opinião, tecnicamente, acaba não perdendo em nada se sai o Felipe Melo e entra o Danilo, que hoje, na minha opinião, é até mais jogador do que o próprio Felipe Melo, que é titular do Palmeiras. Entendo que é titular pela liderança, pela força, pela imposição e pela experiência. Zé Rafael ou Gabriel Menino? Na minha opinião, Gabriel Menino mais um reserva que é melhor do que o titular. Na minha opinião, o Gabriel Menino é melhor, mas o Zé Rafael é muito bom jogador, então temos mais um equilíbrio aí. E o Rafael Veiga se sai, quem é que entra para ocupar aquele pedaço ali da armação do Palmeiras? O Veiga que tá me surpreendendo bastante, porque antes eu não acreditava que ele seria um grande jogador, e do ano passado para esse ele cresceu demais, tá jogando muito, e fez um dos gols mais bonitos que eu vi nos últimos tempos aí, foi feito em cima do Arão contra o Flamengo. Foi um drible assim desmoralizante. Eu simplesmente murchei na hora que eu vi aquilo. Eu falei, caralho, tamo na merda, hein? Na minha opinião, ele não tem substituto. Poderia ser o Gustavo Scarpa, que é um cara que joga por ali também, às vezes joga também pelo lado. Mas na minha opinião não é o mesmo nível, não dá pra dizer que é equilibrado. Na frente você tem aí o Breno Lopes, que pra mim é um jogador comum, não vejo nada demais. Fez lá o gol na final da Libertadores, se consagrou, mas pô, gol em final o Gabiru fez em Mundial contra o Barcelona e Ronaldinho Gaúcho. Nem por isso ele foi um grande jogador de futebol. Não vejo nada nesse jogador. Acho, por exemplo, Gabriel Veron, que é reserva, acho até que por causa das lesões, porque não tem lógica ele ser reserva de ninguém ali do Palmeiras. Ele é muito mais jogador do que o Breno Lopes. E aí há um desequilíbrio do reserva sendo infinitamente melhor do que o titular. Mais um desequilíbrio aí. O centroavante do Palmeiras normalmente é o Luiz Adriano, que é um baita de um jogador, é um dos melhores na função aqui do país, mas não foi quem jogou o jogo contra o Flamengo. Mas eu vou colocar ele aqui porque, pô, ele é o titular absoluto, não tem discussão. Quem é o reserva do Luiz Adriano? O reserva do Luiz Adriano é o Wesley, que é um cara em formação ainda, não fez nada, não provou nada no futebol, não dá pra chamar de equilíbrio. Nossa, vai ser o Luiz Adriano, entra o Wesley, a mesma coisa, não é a mesma coisa. Vimos aí contra o Flamengo a porcaria de futebol que ele jogou. Além de não ter jogado absolutamente nada, ainda passou o jogo inteiro fazendo falta atrás de falta. Poderia ter sido expulso se o juiz fosse mais rigoroso. Não estou dizendo que o Flamengo foi prejudicado nem nada do tipo, mas ele correu sim sério risco de ser expulso. Ele tomou amarelo e ficou batendo o jogo inteiro. Não fez absolutamente nada de bom. Se é o Luiz Adriano ali no lugar dele, alguém tem dúvida de que seria muito melhor para o Palmeiras? O outro atacante do Palmeiras é o Rony, um cara muito esforçado, muito raçudo, de muita briga, muita entrega, um cara rápido que para puxar contra-ataque, por exemplo, tem muita qualidade, é um jogador tecnicamente muito comum. Última fase, a fase do Rony máxima na minha opinião, o melhor que ele pode jogar, ele já está jogando. Fez uma Libertadores importantíssima para o Palmeiras, é o cara que deu assistência para o gol do Palmeiras no último lance contra o Santos, para se sagrar campeão da Libertadores. Beleza, ok, mas eu não considero um grande jogador de futebol. É um jogador de nível técnico comum. A reserva dele normalmente é quem? É o William Bigode, que outrora era muito mais jogador do que o Rony, só que hoje não vive também um grande momento. Ou seja, eu acho até que tem um desequilíbrio aí. Eu acho que o Rony, apesar de não ser aquele jogador todo, nossa, que enche meus olhos, mas hoje ele é consideravelmente mais jogador do que o William Bigode. Então, na boa, não tem esse equilíbrio todo. O elenco do Palmeiras, para mim, o equilíbrio está no meio de campo, onde você tem sim
peças do mesmo nível praticamente ali, em todas as posições, mas ainda sobra o Veiga, na minha opinião. Então você não tem esse equilíbrio todo que o Palmeiras está levando a fama de ter. Vamos então ao elenco do Flamengo, que está levando a fama contrária, né? A fama de que não tem equilíbrio, que tem a dos 11 e o banco de reserva é porcaria. Essa é a fama que está levando o Flamengo. Vamos lá, sai o Diego Alves, entra o Neneca, na minha opinião, não cai tanto, só que a questão da experiência, aí ela pesa demais, porque nós vimos que o Neneca é um baita de um goleiro, muito promissor, só que ele é muito afobado com os erros que ele cometeu contra o São Paulo e pelo visto acabou levando isso para o resto dos jogos. Então cai sim muito, não tem equilíbrio aí no gol. Diego Alves está muito acima do Neneca. Na lateral direita temos aí o Isla e o Mateuzinho. Na minha opinião, é sim um confronto equilibrado. Os dois, inclusive, têm uma característica muito parecida. São dois caras que atacam muito. Só que o Mateuzinho ainda tem a vantagem de ser mais jovem. É um cara que volta mais rápido. É mais rápido que o Isla. Só que o Isla tem a vantagem no cruzamento. O Isla tem um cruzamento simplesmente perfeito. Além de ter uma visão de jogo muito boa. Às vezes ele chega na linha de fundo. E a maioria dos laterais simplesmente chega e dá um balão para a área. O Isla simplesmente olha. Se não tem alguém dentro da área e tem alguém na entrada da área com mais clareza da jogada, ele dá a bola, como por exemplo ele fez a jogada linda para o Arrascaeta. O Arrascaeta chegou batendo de esquerda, por pouco não saiu o gol do Flamengo. Então para mim ele se equivale a um equilíbrio aí na lateral direita. Vamos à zaga. Rodrigo Caio, que para mim, quando está no seu auge, é o único cara que hoje compete com o Gustavo Gomes. Na minha opinião, hoje ele não tem reserva, por nome poderia ter o Gustavo Henrique, que jogou muito no Santos, mas no Flamengo não mostrou que veio. Então o Rodrigo Caio não tem reserva à altura, não há equilíbrio aí. O parceiro dele, ora é o Willian Arão, ora é o Gustavo Henrique. O Rogério Ceni coloca de acordo com o ataque adversário. Se o ataque adversário for feito com o jogador maior, com mais força física e mais lento, joga o Gustavo Henrique. Se for um ataque mais rápido, como é por exemplo do Palmeiras, joga o Willian Arão. E há, na minha opinião, muito mais equilíbrio do que o Luan com qualquer outro jogador do Palmeiras, porque o Luan, na minha opinião, é ruim, os outros jogadores reservas na zaga do Palmeiras são ruins, o Gustavo Gomes é tão bom que consegue jogar sozinho, joga por todos os zagueiros do Palmeiras e faz o Palmeiras uma das, se não a melhor defesa do Brasil. Eu acho que é um equilíbrio aí, sim, um equilíbrio, não nivelado lá no alto. Eu acho o Arão, quando joga ali, é um baita de um zagueiro, ainda está se adaptando, comete alguns erros bobos, mas mostra que sim, vai se tornar um baita de um zagueiro no final das contas. O Gustavo Henrique vem se recuperando, vem crescendo desde a reta final da temporada passada. O Bruno Viana é um cara que chegou agora, ainda não foi testado, não conheço o Bruno Viana, não vou vir aqui falar que conheço, então não dá para avaliar. O Léo Pereira nunca se firmou. Então não tem aquele equilíbrio nivelado por cima, mas tem um equilíbrio ali mediano. Na lateral esquerda não há equilíbrio nenhum. O Felipe Luiz é infinitamente melhor do que o René, só que se você pegar o René, ele é do mesmo nível da maioria dos laterais, acho que tirando o Vinha, ele é do mesmo nível ou melhor do que todo o resto dos laterais do Campeonato Brasileiro. Então, o nível cai bastante quando sai o Felipe Luiz? Cai. Não tem equilíbrio nenhum, não tem. Só que também o Flamengo não sofre horrores caso o René tenha que jogar. Vamos ao meio de campo. Lembrando que o Thiago Maia está machucado, está se recuperando, ou seja, é mais um para entrar nesse elenco para depois. Mas vamos falar do que a gente tem agora e do que jogou contra o Palmeiras. Começamos aí pelo Diego. A gente tem o Diego. E é como eu falei, às vezes joga o Diego ali, às vezes joga o Arão. Depende muito do adversário. E para mim aí é um equilíbrio nivelado por cima. O Diego é muito bom. O Diego é como o vinho. Cada ano que passa ele fica melhor como jogador e fica mais bonito e mais gostoso. Não sei o que ele faz, qual é a mágica, mas ele fica melhor em todos os aspectos com o passar do tempo. E o Arão é aquele jogador, pouquíssima mídia, muito futebol. E há um equilíbrio nivelado por cima. O Gerson, na minha opinião, é aquele cara que é mais parecido com o João Gomes. Embora o Rogério Ceni, quando faça a substituição, tire o Diego para colocar o João Gomes. Acredito até por questões físicas e também porque o Gerson é um cracaço, hoje melhor do que o Diego. Apesar de estar jogando mal, por exemplo, contra o Palmeiras. Quem saiu foi o Diego, acho que pelo físico mesmo. Mas ali entre João Gomes e Gerson há desequilíbrio. O Gerson é muito mais jogador, o João Gomes é promissor, é um moleque que acredito que vai ser muito bom de bola no futuro, mas hoje, para o que a gente tem agora, o Gerson é muito mais jogador, então tem um desequilíbrio gigantesco aí. O Arrascaeta, quando sai, entra quem? Também não tem, né? Às vezes entra o Michael, às vezes entra o Vitinho, não há quem chegue sequer perto do Arrascaeta. E não é um problema do Flamengo, porque na minha opinião, nessa posição, não tem ninguém que chegue perto do Arrascaeta no futebol brasileiro. Então como é que vai ter elenco equilibrado aí? O Arrascaeta sobe demais o sarrafo.
No meio de campo, pela direita, temos Everton Ribeiro, que não vive um bom momento, mas é um craque de bola, é um jogador consagrado, multicampeão. No conjunto da obra, é o melhor da posição do futebol brasileiro, sim. E também não tem reserva. Quem entra no lugar dele é o Vitinho que está evoluindo muito, está numa crescente que eu estou gostando pra caramba. Eu torço demais pelo Vitinho, porque ele é um cara bom de bola, ele tem qualidade, mas pelo visto, isso aqui não funciona tão bem, o psicológico. Acho que ele joga meio afobado, já com medo de cometer erros e a torcida pegar no pé. Mas o Vitinho vem numa crescente muito boa e entrou muito bem contra o Palmeiras. Mas no conjunto da obra não há equilíbrio. O Everton Ribeiro é muito mais jogador. E na frente, quando parece que vai ter um desequilíbrio, a gente tem o Gabigol. Pô, sai Gabigol, tá frito, não tem quem colocar, mas tem. Tem o Pedro. A gente tem o Pedro. Não tinha o Pedro para esse jogo contra o Palmeiras, porque estava machucado, já se recuperou. Mas a gente tem o Pedro. E aí, é equilibrado aí ou não? E equilibrado, nivelado lá no alto. Os dois, na minha opinião, são melhores, por exemplo, que o Luiz Adriano, que é o titular absoluto do Palmeiras. O outro componente do ataque é o Bruno Henrique, que também não tem substituto nem no Flamengo e nem em time nenhum no futebol brasileiro. Qualquer jogador do futebol brasileiro, titular ou reserva, nenhum substituiria a altura, nem perto da altura do Bruno Henrique. Então há um desequilíbrio aí sim. No final das contas, na minha opinião, os dois em termos de equilíbrio são a mesma coisa. Um é mais equilibrado aqui, outro é mais equilibrado ali. O Palmeiras não é esse equilíbrio todo que todo mundo fala, como se tivesse 11 reservas igualzinho os 11 titulares. Eles não tem nem 5 reservas à altura dos titulares, que dirá 11. E o Flamengo não passa nem perto de ser um elenco ruim, como falam. Não, tem os 11 ali, mas é só, não pode contar com os outros. Pelo amor de Deus. Você tem um Pedro, você tem o Thiago Maia, você tem um René, você tem um Gustavo Henrique, você tem um Diego, você tem um Vitinho no banco de reserva. Isso é ruim? Isso é ruim? Pô, pelo amor de Deus, então vamos parar de exagero, vamos parar com esse negócio de querer ficar bem com as duas torcidas. Falem a verdade, pô. Falem a verdade, não vem ficar em cima do muro, não. A opinião final aqui, o Flamengo é muito mais time que o Palmeiras entre os titulares e é igualmente equilibrado no banco de reserva e tem um banco de reserva mais qualificado do que o do Palmeiras. O Palmeiras não tem um cara, por exemplo, do nível do Pedro, ou do Thiago Maia, ou do Diego no banco. Pelo amor de Deus, o sarrafo do Flamengo é muito lá no alto. Parem com essa empolgação ou esse negócio de querer ficar bem com as duas torcidas. O time do Flamengo é melhor, o elenco do Flamengo é melhor. O do Palmeiras já foi melhor lá atrás, agora é a nossa vez. Qual o problema de admitir que o Flamengo tem mais time e tem mais elenco? Quando era o Palmeiras que estava ganhando e o Flamengo no cheirinho, ninguém tinha esse problema. Os caras falavam, o Palmeiras é o melhor, ponto final. Agora quando é o Flamengo que está lá no alto, não, o Palmeiras tem o melhor elenco. Só porque o Palmeiras ganhou a Libertadores no ano passado. Porque estão colocando que a temporada do Palmeiras foi infinitamente melhor que a do Flamengo. Aí você vai ver o que aconteceu. Um título a mais, em termos de título de expressão. Qual foi o título? A Libertadores. É gigantesco? É gigantesco, mas o Campeonato Brasileiro também é gigantesco. O Flamengo ganhou. Então o Flamengo continuou sendo campeão, mesmo na temporada vencedora do Palmeiras. A temporada mais vencedora dessa era organizada do Palmeiras. Então vamos parar com isso, pô. Qual o problema de admitir que o Flamengo tá na onda, tá lá em cima, é melhor, é superior aos outros? Tanto em elenco quanto em time. Mas essa é só a minha opinião. Se você discorda, pode deixar aí embaixo seu comentário. Dê argumentos de por que eu estou errado. Ou se você concorda, deixa embaixo também. Deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito, aciona o sininho da notificação. Tamo junto, valeu e até a próxima.